Pessoal, continuando aqui a explicação em relação à implementação do algoritmo de Barúvica na linguagem de programação C#, explicar uma classe adicional que eu fiz a criação, chamada grupo. O que nós temos aqui nessa classe? É uma propriedade chamada pontos, que é uma lista de inteiros. Então, o que define um grupo é uma lista de pontos, né? É uma lista chamada pontos, em que esses pontos são do tipo inteiro. É a mesma coisa que nós tínhamos lá no slide. Além disso, criei um método aqui chamado copiar para. O que isso daqui faz? O que esse método faz, que é o método copiar para? Ele vai receber uma nova lista de inteiros chamada underline pontos e vai fazer com que underline pontos saia igual o que nós tínhamos em pontos. Como que isso é feito? Underline pontos é instanciado como sendo um novo objeto lá da classe lista de inteiros, e para cada ponto que está na lista pontos, nós vamos adicioná-lo na lista underline pontos. De maneira que quando nós chamarmos esse método copiar para e dissermos lá o seguinte, copiar para, passamos entre parênteses um vetor chamado cópia de pontos sairá com os mesmos valores que nós temos armazenados aqui em pontos. E esse método copiar para, ele é particularmente útil em alguns contextos que nós vamos ter aqui ao longo do nosso código. Então, primeira coisa que nós vamos pensar aqui é o que nós temos nessa inicialização das variáveis. Então, vamos voltar lá. Aqui, inicialização das variáveis. Como que elas são inicializadas? Nós temos um objeto chamado árvore, que é uma lista de vetor de inteiros. Temos um vetor chamado GR atualizado. O tamanho dele é a dimensão. Significa quantos pontos que nós temos. Aí temos uma lista chamada grupos ativos, que é uma lista de inteiros. E vamos ter um objeto chamado grupos, que é um vetor de grupo. O que significa isso? É aquele vetor que aparecia no slide em que nós tínhamos a identificação de quais pontos que pertencem a cada um dos grupos. E daí esse vetor tem o tamanho lá dimension, ou seja, o número de pontos, o número de vértices que nós temos. E de igual a zero, enquanto i for menor do que dimension, nós vamos fazer essa, colocando aqui com i++, nós vamos inicializar. Então vamos dizer que grupos ativos, nós vamos adicionar o ponto i, GR atualizado na posição i será o próprio i, grupos na posição i será um novo elemento de grupo. Eu vou pegar e mostrar isso daqui numa execução linha a linha, que vai ficar um pouco mais fácil esse entendimento. Então, olha o que acontece quando nós executamos o código e temos até esse momento a nossa situação das variáveis. Temos lá que a árvore está vazia, por enquanto não tem qualquer elemento que foi adicionado. GR atualizado, está lá um vetor com 280 posições, inicializado tudo em 0. Grupos ativos, nós não temos qualquer grupo ativo por enquanto. E grupos é um vetor de grupo. E o padrão é que ele começa aqui tudo como nulo. O que nós vamos fazer? Para cada um dos i's, enquanto o i for lá menor do que dimension, nós vamos adicionar esse ponto i nos grupos ativos. Então, agora aqui com i igual a 0, adicionamos lá o 0 em grupos ativos. GR atualizado na posição i será o próprio valor de i. Aqui não vamos ver alteração porque no 0 continua um 0. Mas depois, quando fizermos com i igual a 1, conseguiremos enxergar isso daqui. Agora, quando nós colocamos grupos na posição i igual a null grupo,
nós vamos instanciar para que na posição I seja um objeto do tipo grupo. Onde agora aparece nulo, depois que nós executamos essa linha de comando, aparecerá que é algo do tipo grupo. E o pontos nele está nulo, porque é uma lista. Nós vamos precisar inicializar essa lista aqui de pontos. E é isso que é realizado na próxima linha. Agora, se nós vamos aqui, grupos, na posição 0, pontos é uma lista que está vazia. Então, nós precisamos disso daqui para instanciar a lista. E daí vamos adicionar o elemento. Então, grupos lá na posição 0, pontos, agora tem o valor 0. Depois, quando pegamos com i igual a 1, grupos ativos, vamos adicionar lá o 1. Está lá o 0 e o 1. GR atualizado na posição 1 é o 1. Grupos na posição 1, que por enquanto está lá como nulo, será um novo grupo. Então, grupos na posição 1, agora tem lá como sendo um novo grupo. Pontos está nulo porque ainda não foi instanciado. Agora, sendo ali instanciado, vai aparecer pontos lá do grupos na posição 1, como sendo uma lista, mas que não tem qualquer elemento, mas ela já está instanciada. E agora nós vamos adicionar aqui, lá na lista de pontos, o elemento 1. De forma que quando nós terminamos essa inicialização das variáveis, nós estamos naquela mesma situação do início do slide, com toda aquela parte de grupos inicializado, GR atualizado e grupos ativos. Então, inicializamos tanto grupos ativos, GR atualizado e grupos. Uma vez que nós temos isso, grupos ativos, assim como no exemplo que nós tínhamos na PowerPoint, são todos os vértices. Cada vértice lá é um grupo, todos eles estão ativos. O que nós vamos precisar fazer? Vamos precisar aqui que grupos ativos no início da iteração é um vetor, e nós vamos copiar tudo que estava em grupos ativos para grupos ativos início iteração. O copy-to, ele é um método já lá de grupos ativos. Por quê? Grupos ativos é uma lista. E a lista tem esse método copy-to. E copia aqui algo lá para um vetor. Né? Assim como nós já vimos. Aí agora, vamos fazer lá, para cada grupo atual em grupos ativos. Então, vou pegar aqui, avançar. Aí, esse encontrar mais próximo, nós poderíamos até entrar lá no método e executá-lo linha a linha. Eu vou fazer um pouco diferente nesse momento. Eu vou aqui no pular método, que o que ele faz é executar esse método, mas sem mostrar o detalhe linha a linha. Nós vamos ter aqui que o aresta menor custo foi o 0279. Então, a ligação do ponto 0 com o ponto 279 foi a do menor custo, aquela que tinha matriz distância com menor valor. Né? Considerando que o grupo atual é o 0. Então, estamos pegando a distância do ponto 0 para todos os outros pontos. Né? Então, o grupo atual tem só o ponto 0, então por isso a gente pega só a distância do 0 para os outros. Aí, com isso, vamos ter aqui que grupo mais próximo é o GR atualizado da aresta de menor custo, na posição 1, ou seja, lá o 279, seguindo a mesma lógica que nós tínhamos anteriormente. Vamos verificar, aí aqui nesse caso, eles são diferentes, e grupos ativos, vamos remover o GR atualizado do grupo mais próximo. Então, olha lá. Grupo mais próximo ao 279, GR atualizado do 279 é o próprio 279. Nós vamos remover. Então, grupos ativos agora tem só 279 elementos. O elemento 279, que estava lá na última posição, desculpa, o elemento 280, que estava na última, eu falei errado. O 279, que estava na última posição, ele acabou sendo removido. E daí aqui, o que nós vamos fazer? Que grupos, GR atualizado na grupo atual, é lá o 0. Nós vamos ter que fazer com que os pontos desse grupo
recebam também os pontos que estavam lá naquele grupo 279. E esse método addRange faz isso. Ele pega, se nós temos aqui pontos desse objeto, ele significa que é uma lista de pontos. Olha o que vai acontecer aqui quando esse método é executado. Se nós pegarmos o grupos lá na posição 0, pontos dele agora é o 0 e 279. Nós incorporamos esse ponto 279 para o grupo 0. Exatamente igual nós fazíamos lá no PowerPoint. Aí vamos atualizar aqui o GR atualizado. Fazendo essa atualização do GR atualizado, o que nós vamos verificar depois disso daqui é que GR atualizado lá na posição 279 estará o 0, porque o ponto 279 agora pertence ao grupo 0. Está aqui, ó, 279, na posição 279, agora o valor é 0. E vamos adicionar essa aresta 0279 à árvore. Feito isso daqui, vamos para o próximo grupo atual. Grupo atual igual a 1. Fazendo lá com o grupo atual igual a 1, encontrou a aresta lá de menor custo, ela é do 1 até a 279. E da mesma forma as coisas serão realizadas. Então a gente vai pegar ali, verifica que é diferente e vai seguir todo o nosso passo. Fazendo isso daqui, se nós olharmos agora os grupos, como eles estão, temos aqui o 0, o 279, e aqui está lá o 1, o 0 e o 279. Por quê? Essa lista que nós tínhamos aqui na posição 0 foi trazida aqui para a posição 1. Uma vez que nós tínhamos antes o 0, 279 sendo adicionado e agora o 1, 279. Então, temos ali esse mesmo grupo. Os 3 pontos estão no mesmo grupo. Estão salvos lá como sendo na posição 1, porque é o grupo atual, o que nós utilizamos ali como referência. Esse processo, nós começamos lá com 280 grupos ativos. Depois de executado isso daqui, nós ficaremos lá com 44 grupos ativos. É o que nós temos aqui. Depois vamos fazer tudo de novo, o processo. Se nós pegarmos os grupos ativos, lá temos o 2, o 3, o 4, o 14. Então, se pegarmos, por exemplo, né, e outros ali além, se nós pegarmos grupos na posição 2, nós temos lá 4 pontos nele. O 2, o 1, o 0 e o 279. Um outro grupo ativo que nós tínhamos ali, que é o 3, desculpa, grupo ativos é o 3, né? Peguei ali certo, o 3 é outro grupo ativo. Se nós pegarmos lá grupos na posição 3, nós temos 2 pontos, só o 3 e o 276. E assim por diante, nós temos aí diversas coisas. Então, agora, nós reduzimos de 280 para 44 grupos. No exemplo que nós fizemos, nós tínhamos 7 e reduzimos para 3, e depois de 3 para 1. Aqui foi de 280 para 44, depois para 15 grupos, depois para 6, para 2, e por fim lá para um único grupo. E uma vez que tem um único grupo, tem-se aqui a árvore e tem aqui o retorno dela. Então, aqui nós vemos que a lógica ali está funcionando. Claro que ainda tem que fazer essa explicação para vocês de alguns métodos auxiliares que nós temos aqui. Nós temos esses métodos, encontrar mais próximo e atualizar GR atualizado, que eu não fiz a explicação detalhada de como que foi a implementação, mas vocês já sabem o que ele faz. O encontrar mais próximo, ele retornará ali para nós qual que é a aresta de menor custo, ligando o grupo atual com algum outro grupo. E o atualizar GR atualizado é o que faz as atualizações aqui nesse vetor GR atualizado. Então, com isso, nós vemos ali o funcionamento desse nosso algoritmo.